Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Hoje eu fui indagado por uma diaconisa, né? Uma evangélica, perguntando se eu era comunista. Aquilo me deixou pensativo, aquela pergunta dela, né? Porque eu estava falando a questão do bem comum, né? O que é o bem comum, né? O bem comum é se o filho do rico pode aprender a ler e escrever, o filho do pobre também tem direito, né, a aprender a ler e escrever. Isso é um bem comum, né? Se o filho do rico tem direito a um hospital, o filho do pobre também tem direito a um hospital, né? Se o filho do rico tem direito a uma moradia, o filho do pobre também tem direito a uma moradia. Isso é o bem comum, né? Agora, o que não é bem comum? Por exemplo, se o filho de rico tem direito a comprar uma asa delta, que ele compre. Mas não cabe ao pobre comprar uma asa delta. Uma asa delta não é um bem comum, né? O filho do rico compra uma Ferrari. O filho do pobre não necessita de uma Ferrari, certo? Isso não é um bem comum. Agora, nós, brasileiros, né? Nós temos direito de se apossar do que é o bem comum para nós, né? Não pode faltar para nós alimento, não pode faltar para nós moradia. Imagina uma criança que acabou de nascer agora e não tem nem onde morar, porque os pais são desempregados, porque os pais não trabalham, não têm casa, moram de aluguel. De repente não tem nem dinheiro para pagar o aluguel. Quer dizer, isso não é um bem, isso é um bem comum. Essa criança, ela quando nasce, ela tem direito a ter um lugar para morar, né? Então eu estava discutindo isso, estava falando sobre a questão do bem comum. O bem comum é isso, né? Saúde, educação, segurança, lazer, cultura. Isso tudo é bem comum, certo? Tem gente que nunca foi ao teatro, sabia disso? Tem gente que nunca foi ao teatro. Eu tenho alunos meus, né, que nunca saíram da cidade dele porque é caro, né? E a cidade deles não tem teatro, não tem cinema. Enfim, é isso. Enquanto em outros lugares tem tudo, não falta nada, né? Inclusive é uma coisa até interessante, né? Quando falta luz, em lugares ricos, onde as pessoas têm poder, têm grana, rapidamente a empresa de energia retoma a luz daquele lugar. Agora, quando o lugar é pobre, 2, 3 dias às vezes fica sem luz. E quando falta água, que é um bem comum, né? Todos precisam de água para viver. Quem não bebe água morre, né? Aí o que acontece? Aquele bairro do pobre fica uma semana sem água, mas no bairro do rico, né? Ele automaticamente a empresa de água retoma a água no bairro dele, porque ele é rico, ele é poderoso, ele liga para o presidente da empresa, né? E quando você olha o Evangelho de Jesus Cristo, o caminhar de Jesus Cristo, né? O que o Jesus Cristo fez na época dele, fazia. Ele lutava contra isso. Ele brigava com os poderosos com a questão do bem comum. Naquela época as pessoas pobres sofriam muito, como sofrem hoje. Só tinha direito à comida quem tinha grana, quem era ligado ao governo, quem era ligado ao império. E Jesus Cristo, ele sempre trazia nas suas mensagens
né, a viúva, o órfão, o desamparado, né, o sem teto, o desabrigado, sempre com essa preocupação. E nós temos que ter esse olhar diferenciado. Nós, como cristãos, devemos ter esse olhar diferenciado para essas pessoas. Eu te convido nesse dia, nessa tarde desse dia, você refletir que não é ser comunista, não é ser socialista, não é ser fascista, não é ser nazista, não é ser de esquerda, não é ser de direita, não. É ser uma pessoa empática. É ser uma pessoa que se coloque no lugar do outro. É ser uma pessoa que entenda de que todos nós temos direito ao bem comum. Saúde só para quem pode pagar? Educação só para quem pode pagar? Lazer é só quem pode pagar? É isso? Cultura é só para quem pode pagar? Nós devemos refletir sobre isso. Nós cristãos devemos refletir sobre isso. Nós temos irmãos dentro da nossa igreja que nunca foram ao Cristo Redentor. Nós moramos no Rio de Janeiro. Nunca foram ao Pão de Açúcar. Nunca passearam. Porque a igreja ela não trabalha isso nos irmãos. Eles precisam. Tem irmãos que assim têm dificuldade de atendimento hospitalar a um médico porque ele não tem dinheiro para pagar. É negado a ele isso, porque ele é um cara pobre, um cara que não se formou, um cara que não teve acesso ao estudo. Muitos nossos irmãos da igreja não teve acesso ao estudo. Então, nós temos que se preocupar com o bem comum. Nossos irmãos precisam ter acesso ao bem comum. Não estou dizendo que todos têm que ser ricos, não é isso. Mas o bem comum nós temos que dar para os nossos irmãos o direito e o acesso ao bem comum. Deus abençoe você nessa tarde. Reflita sobre isso. Uma paz em nome de Jesus. Amém.